Jesus, nós queremos aqui hoje entregar toda a honra e toda a glória para o Senhor, Deus. Nós não estamos nesse lugar brincando de fazer culto para o Senhor, Jesus. A gente está aqui para te exaltar, para dizer que nós te amamos, Deus, para aprender com o Senhor. Então a gente te pede, Deus, para que hoje o Senhor encha esse lugar com a tua presença, Deus. E que o nosso coração esteja atento para te ouvir, para te perceber, Deus. Nós oramos para que não haja distração aqui hoje, Senhor. Mas que a gente possa entregar a honra e a glória para o Senhor aqui nesse lugar, Deus. O Senhor é o principal, o Senhor é o centro, Deus. Nós te amamos aqui, nós queremos te honrar, Pai. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Amém. Pode sentar, agora você pode sentar no seu lugar. Mas não perde a atenção, não se distraia. Eu sei que agora é a hora que a maioria quer ir no banheiro, quer pegar uma água. Mas eu vou pedir para você se concentra aqui agora, tá bom? Então, vou pedir para você agora pegar o seu celular aí. Pega seu celular. Eu já fiz isso uma vez que eu preguei, vou fazer hoje de novo. Pega seu celular, levanta ele para cima. Vai, pode ir. Pega seu celular aí, todo mundo. Até os adultos que estão lá atrás, pega o celular. E você vai colocar a outra mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Você vai fazer essa oração agora comigo bem assim. É uma oração séria, não é brincadeira. Senhor Jesus, eu oro agora para que nem o meu celular, nem essa pessoa do meu lado me distraia de ouvir a sua voz. Agora, eu te peço, fala comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então, está orado. Se você mexer no seu celular, vou fazer igual o Tarek fez semana passada, você vai quebrar o seu celular essa semana. É Deus falando que você tem que parar de mexer no celular. Gente, brincadeiras à parte, vou pedir seu silêncio agora. Então olha aí para a pessoa do seu lado e fala psh. Obrigada. Queria começar hoje contando uma história que me aconteceu esses dias. Estava eu aqui no culto, no sábado. E aí depois do culto, estava com uma amiga aqui e a gente falou, fazia tempo que a gente não se via. A gente falou assim, vamos sair depois para comer em algum lugar. Ela mora bem longe, né? Ela mora lá para o final de Colombo. Então a gente pensou, vamos em algum lugar que seja mais perto lá da casa dela, né? E a gente foi. Então assim, não estávamos perto da PIB mesmo. Chegamos em um restaurante. Na hora que a gente entrou, eu olhei assim, um grupo de jovens sentado numa mesa. Olhei e falei, é crente. Tenho certeza, é crente. Ela olhou para mim e falou, será? Eu falei, é crente, ó. Só pelo jeito, só pela roupa, só pela risada, só pelo barulho que estão fazendo no restaurante, eu sei que são crentes. Aí ela, não sei não. Beleza. A gente vai lá, pede nossa comida, tá conversando, eu virando para ela e falava, é crente, eu tenho certeza. Daqui a pouco, um dos meninos lá da mesa levanta, devia ter uns 15 ali. Fulano, vamos fazer aqui um negócio de quiz bíblico. Aí eu olhei e falei, é crente, eu tinha certeza. Na hora que a gente estava saindo, a gente começou a conversar, eu e essa minha amiga, eu falei, que engraçado, como a gente conhece crente em qualquer lugar que a gente vai. É igual brasileiro. Não sei se você já teve experiência de viajar para fora e de você olhar assim em algum lugar e você fala, aquele ali é brasileiro, eu tenho certeza. Porque só pelo jeito da pessoa, só pela roupa que a pessoa está vestindo, você já sabe que a pessoa é brasileiro. Minha mãe sempre conta uma história que um dia ela estava viajando, foi para um lugar frio, frio, frio. Ela olhou assim uma mulher com uma saia assim, uma mini saia, uma bota de oncinha e um casaco de pelo. Ela olhou e falou, é brasileiro, eu tenho certeza. Dito e feito, era uma mulher falando português. Ela falou, sabia, tinha certeza. Por que eu estou te contando essa história? Existem algumas marcas que a gente carrega em comum. Existem algumas marcas que quando a gente está na mesma família, no mesmo grupo de amigos, a gente começa a compartilhar, começa a falar todo mundo igual. A gente se reconhece.
Mas, hoje eu quero falar com você sobre uma marca específica que o povo de Deus precisa ter. Existe uma marca que precisa ser a marca do povo de Deus que busca o novo. A gente não está falando sobre o novo aqui? Quem estava aí nas últimas semanas? Deixa eu ver. Nas últimas pregações. A gente falou algumas coisas sobre o novo. Sobre como a gente se prepara para o novo. Né? O Tarek pregou sobre a gente se preparar no deserto. Falou semana passada sobre ser pelo Espírito, não ser na nossa força. E hoje eu quero falar com você sobre a marca de Deus para que a gente viva o novo. Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Josué, capítulo 3. Abre aí Josué, capítulo 3, que nós vamos ler do 1 até o 5. Quem trouxe Bíblia aí diz, eu trouxe. Quem não trouxe Bíblia, diga misericórdia. Então a gente vai ler aí Josué 3. Se você não trouxe Bíblia, você vai poder acompanhar aí. E a gente vai descobrir, não dispersa, a gente vai descobrir nesse texto qual é a marca que precisa nos unir para que a gente viva o novo de Deus. Então vamos lá. Josué capítulo 3, do versículo 1 ao 5 diz assim. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Olha só versículo 5. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Fecha seus olhos aí mais uma vez para a gente orar. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Nós cremos que tudo que a tua palavra nos diz é verdadeiro, Deus. Tem poder para nos transformar, tem poder para nos constranger. Então nessa noite nós te pedimos para que a tua palavra ministre ao nosso coração. Que a gente possa entender quais são as marcas que nós precisamos ter como povo do Senhor, Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, qual marca do povo de Deus você acha que está dizendo nesse texto? Quero ouvir. O que você acha? Qual marca está nesse texto aí? Alguém tem algum palpite? Olha lá, versículo 5 vai falar assim. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A marca do povo de Deus é a santidade. Repete comigo. A marca do povo de Deus é a santidade. Essa marca, o que significa uma marca? É algo que fica muito claro em nós. Assim como eu falei no começo, sobre a gente reconhecer o crente, o brasileiro, o amigo que fala do mesmo jeito. Existe algo que precisa ser comum de todos nós. As pessoas precisam olhar para a gente e falar, essa pessoa vive em santidade. A gente já vai ver o que significa santidade, o que é a gente ser santo. Mas eu queria falar para você sobre esse texto aqui que a gente leu. Não sei se você conhece um pouco da história do povo de Deus aí, do povo de Israel. O que acontece? Eles estavam já há muitos anos no deserto, indo para uma terra prometida, que Deus tinha prometido para eles. Pensa, eles já estavam 40 anos andando no deserto, monta a barraca, desmonta a barraca. E de repente, eles estão na porta da terra prometida. De repente, eles estão prestes a viver o novo de Deus. De repente, eles vão viver algo que eles nunca viveram antes. Mas antes deles viverem o novo, antes deles viverem algo diferente, existe algo que Deus diz para eles. Santifiquem-se. Antes de você viver o novo, antes de você querer as bênçãos, antes de você querer um milagre, antes de você querer um avivamento, você precisa ser um povo santo. É isso que Deus está falando aqui para eles nesse capítulo que a gente acabou de ler. Então, a marca do povo de Deus para viver o novo
é a santidade. Grava isso na sua mente. A marca do povo de Deus para viver o novo é a santidade. Mas afinal, o que é então santidade? Santidade vem da palavra santo. A gente já falou isso aqui algumas vezes, talvez você que é da school já está cansado de saber, mas eu vou te relembrar. Santo, existe o santo que é só Deus, santo, santíssimo, maravilhoso, que a gente nunca vai ser igual. Mas ele fala várias vezes na Bíblia que nós somos o povo santo. Fala várias vezes na Bíblia, os santos. O que significa isso? Quando a gente vai para a palavra lá no original, lá no hebraico, e lá no grego, a palavra no hebraico é kadosh, não sei se você já ouviu essa palavra, e no grego é hagios. Essa palavra significa puro, significa separado. O que é isso? É algo que é diferente dos demais. Ser santo, quando Deus fala, vocês são um povo santo, tá falando assim, olha, vocês são um povo separado, vocês não são iguais aos outros, vocês não podem estar corrompidos com aquilo que está acontecendo na atualidade. Então você entende? Ser santo é ser separado, é ser exclusivo de Deus. Então, em resumo, a santidade é viver uma vida sendo santo. Então repete aí para a pessoa do seu lado. Santidade é viver uma vida sendo santo. E eu já vou falar também qual é o comportamento de uma pessoa que é santa. Mas eu já vou te adiantar que ser santo, presta atenção nisso. Ser santo não é apenas vir na igreja, não é apenas cantar uma música e levantar a sua mão. Ser santo não é simplesmente cumprir um monte de regras. Ser santo é viver um estilo de vida diferente. A nossa vida, presta muita atenção nisso. Nossa vida ela não é dividida em caixinhas. Aqui é a área da igreja, aqui é a área de Deus. Aqui é a minha escola, aqui é a minha família, aqui é meu trabalho, aqui é a internet. Não. Tudo é uma coisa só. Não tem como separar. Tudo é uma coisa só. Então a gente vive um estilo de vida, de santidade, é em todos esses lugares que nós estamos. Nós temos uma vida diferente, nós temos uma vida separada. Então santidade é um estilo de vida. Então pensa assim comigo. A nossa marca, você lembra qual é? Santidade. Essa é a marca do novo, tá até aí, ó, a marca do novo é a santidade. Mas pensa comigo que é como se fosse um mapa. Você já colocou lá no Maps e viu que aí você tem o pontinho onde você está, tem o caminho que você vai fazer, e aí tem um pin assim, vermelhinho, que mostra onde você tem que chegar. Pensa que a santidade é esse pin vermelho. E hoje a gente vai conversar sobre 3 coisas que a gente precisa fazer para chegar até a santidade. Para que a gente tenha esse estilo de vida de santidade. E a primeira coisa que a gente vai ver hoje, na prática, como que a gente chega lá? A primeira coisa, você vai repetir comigo, é recalcular a rota. Repete aí, recalcular a rota. Por que eu estou fazendo você repetir? Para você lembrar, para isso ficar dentro da sua mente, você lembrar do que a gente está conversando aqui hoje. Primeira coisa que a gente precisa fazer para ter um estilo de vida santo é a gente mudar a rota, a gente recalcular a rota. Esses tempos, faz alguns meses, eu comecei a dirigir. E aí foi uma das primeiras vezes que eu peguei o carro para ir para um lugar mais longe. Tem uma amiga, outra amiga, que mora perto de Colombo, mas é no Atuba. Tem alguém do Atuba aí? Deixa eu ver. Não, é longe demais, né? Tem uma pessoa. Mais pessoa ali, aê. Então, gente, é longe. Atuba é muito longe. Eu estava dirigindo para lá. E eu estava assim, eu tenho que aprender os caminhos de Curitiba sem GPS. Porque eu quero ser uma pessoa raiz, não quero me perder, E se eu precisar pedir informação, aí não durou muito tempo. Hoje eu já uso GPS. Mas eu estava nessa assim. E estava indo para a casa dessa minha amiga, que mora lá no Atuba, dirigindo sozinha à noite. Daqui a pouco eu começo a olhar as placas e falar assim, gente, eu estou em algum lugar estranho. Aí eu olho, devia ter pegado essa saída. Quando eu fui ver, gente, eu estava lá no meio de Colombo, né? Num lugar completamente aleatório. E falei assim, o que eu vim fazer aqui?
O que eu vou fazer? Eu já comecei a entrar em desespero. Falei, e agora? Alguém vai me assaltar? Alguém vai me sequestrar? Eu vou parar no meio do nada? Aí eu peguei e falei, calma, parei. Vou recalcular a rota, vou colocar no GPS bem certinho. Vou seguir o GPS para chegar ali no Atuba, na casa da minha amiga. E deu certo, consegui, graças a Deus, cheguei viva. Depois de 45 minutos, e era 15 minutos da minha casa, mas tudo bem. Cheguei. E nesse dia, eu entendi algo muito importante, eu até anotei no meu celular. Que no meio dessa confusão, Deus falou comigo. Raquel, quando você está indo para um caminho errado, não adianta você continuar no mesmo caminho. O que vai acontecer? Você vai continuar perdido. Se você está indo para um caminho errado, se você continuar, daqui a pouco você vai parar lá no litoral. Não tem como a gente continuar no caminho errado. O que a gente precisa fazer? Parar e recalcular a rota. Falar, peraí, para onde que eu estou indo? E sabe de uma coisa? A gente vê na Bíblia, a gente entende na história, que a nossa rota comum, a rota de nós, seres humanos, é ir para longe de Deus. Essa é a mensagem básica do Evangelho. A nossa rota comum é a gente ir parar lá no litoral, é a gente ir para um lugar que não agrada ao Senhor. Porque a gente é pecador, o pecado faz parte da gente. Então a nossa rota comum, a nossa rota natural, é a gente viver essa vida de pecado, é fazer o que a gente quiser, quando a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Então, um dia, Jesus vem até nós e fala, olha só, eu vou te mostrar que você não precisa continuar no caminho errado. Você pode recalcular a rota e ver para onde você tem que ir. E olha só que legal, aqui nesse texto, olha ali para o versículo 2 e 3, fala assim. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Então, qual que era a rota que eles iam seguir aqui? A presença de Deus. A arca da aliança ali naquela época simbolizava o próprio Deus no meio deles, a presença de Deus. Então, para onde a arca da aliança ia, eles iam atrás. A rota sempre vai ser a presença de Deus, para onde Deus está indo. O seu caminho, presta atenção aqui nisso, tem gente conversando aí. O seu caminho, se você tentar fazer sozinho a sua vida, vai ser ir para longe de Deus. É só a gente olhar para a história da humanidade. Você olha para quantas pessoas até hoje fizeram o que queriam e olha onde a gente chegou em muitos lugares. Sofrimento, tristeza, abandono. Então, as coisas que nós fazemos naturalmente nos levam para longe. Se você tentar sozinho, você nunca vai acertar a rota. Você vai acabar perdido. Mas para onde Deus vai, para onde a presença de Deus vai, é aí que nós vamos. Para a gente viver essa vida de santidade, o que a gente precisa fazer? Você precisa parar e falar, o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde que eu estou indo? Será que a minha vida está apontando esse caminho de santidade? E se não tiver, você precisa parar e pensar, qual é o caminho que eu devo seguir? É para onde Deus vai. E a gente vê na Bíblia algumas direções que Deus vai. Talvez você fale, tá bom, então, beleza, para eu viver uma vida de santidade, eu preciso ir para onde Deus vai. Mas para onde Deus vai? Você vai falar, tá bom, eu vou seguir a Jesus. Tá, mas você vai seguir Jesus para onde? Gente, já ouvi isso várias vezes em entrevista de batismo. Quem é Jesus para você? Meu Salvador, meu tudo, meu melhor amigo. Tá bom, mas quem ele é para você? É isso aí. Meu Salvador, o Alfa, o Ômega. O que significa? Não sei. A gente precisa saber. Eu vou seguir a Deus, eu vou para onde ele vai. Mas para onde ele vai? A gente vê na Bíblia, olha só. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Gálatas 5, 22 a 25 fala assim. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito.
Esse versículo fala nas nossas ações. Para onde Deus vai? É isso aqui. Ó, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Você precisa começar a analisar a sua vida e falar: será que as minhas ações, a rota que eu estou seguindo, estão alinhadas com essas coisas aqui? Outra coisa, ó, Filipenses 4:8. Irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Colossenses 3:12-14 fala assim: como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Hebreus 12:14. Busquem a paz com todos e a santificação. Então, entre todas essas coisas, existe um princípio por trás que precisa reger a sua vida nessa rota de santidade. Está lá em 1 Coríntios 10:31. Fala assim: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O caminho que Deus vai envolve tudo isso. E se você quer se aprofundar mais, eu queria poder falar mais sobre isso aqui, só que a gente não tem tanto tempo assim. Então, se você quer entender mais, leia a Bíblia. Para onde Deus vai? O que Jesus faria? Tudo volta para essa pergunta. A gente mudar essa rota, a gente mudar esse caminho que a gente estava, tem a ver com perguntar para onde Jesus iria. O que Jesus faria? Jesus falaria assim? Jesus assistiria essas coisas? Jesus pensaria dessa forma? E quando você começar a pensar nessas coisas e meditar, você vai ver, a minha vida precisa ser regida por esse princípio. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Sejam imitadores dele. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para viver uma vida de santidade, viver a marca de Deus, a marca do novo, é a gente recalcular a rota. O que está fora dentro da minha vida que eu preciso mudar e ser parecido com Jesus? A gente precisa buscar as coisas do alto. Mas só é possível sermos como Jesus com este segundo passo. E para esse passo eu vou fazer uma dinâmica. Então eu quero chamar aqui pessoas, pode ser os primeiros voluntários que vierem, vocês vão participar de uma dinâmica. Você que corre, você que acha que você tem um físico bom, fala assim: não, eu acho que eu consigo, vem. Eu quero voluntários aqui. Bora. Eu vou escolher... Deixa eu ver quem... Você falou que ia vir, né? Tá. Tá bom. Pode parar de vir. Deixa eu pensar aqui. A gente vai fazer assim, ó. Pra gente fazer um desempate, o que eu vou pedir pra vocês? Tá. Você pode sentar que chegou por último. Você pode sentar também que chegou por último. Você também. Vai ser vocês 5. Vocês vão... Gente... Eu espero que dê certo. Vocês vão apostar uma corrida, saindo daqui. Ó, presta atenção, vocês vão sair daqui. Vocês vão por aqui, ó. Vão dar a volta, vão passar ali no meio e vão voltar pra cá. Tá? Entenderam? Mas não é pra correr junto, é pra correr separado. Ó, então vocês vão sair... Faz uma linha aqui, ó, junta. Aí, uma linha aqui. Vocês vão sair daqui, calma. Não batam nas... Então vocês vão sair daqui. Vocês vão... Ó, torcida, hein? E vocês vão passar lá e vir pra cá. Calma aí, vai, calma. Não, volta. Calma aí, eu vou falar no 3. Vocês entenderam qual é o caminho que vocês têm que fazer? Mais ou menos. Ó, gente, faz silêncio rapidinho só pra explicar o caminho. Vocês vão sair aqui, ó. Vão correr aqui por essa lateral. Vão passar ali no meio, tá vendo? Ali aquele meio aqui, ó. E vão voltar por essa ponta aqui. Certo? Entenderam? Isso. Vocês entenderam? Isso aí. Então, no já, vocês vão. No já, não no 3. Ali onde está a Mari, ó. Vocês vão passar ali, ó. Isso. Então, vamos lá. 1, 2, 3, já!
Gente, parabéns, uma salva de palmas para eles. Os 2 primeiros colocados fiquem aqui. O resto volta. Vocês foram os 2 primeiros colocados. Top. Cadê a... Tá ali. Agora, vocês vão ter um desafio diferente. Quem foi o primeiro colocado? Você, né? Então, nossa, que dó. Vamos ver se... Traz a mochila aí, ó. Agora a gente vai fazer uma corrida um pouco diferente. Você vai ter que... Vamos fazer ao contrário. Não é nas costas. Você tem que segurar aqui. Na frente. Ó, segura assim, ó. Olha aqui, ó. Ei. Não é pra colocar. Segura assim, ó. De lado, sem alça. Tá, então agora vocês vão apostar sem a alça. Aê, isso aí. Agora vocês vão apostar essa corrida de novo. Tá? João e Isabela, dá sua vida aí. Então vamos lá, no 3, no já, vocês vão sair. 1, 2, 3, já! Bora, corre! Vai, torcida, vamos lá, torcida! Bora, corre! Aê! Muito bem. Obrigada pela participação. João, vem aqui antes. Agora, tá cansado, né? Agora diz pra gente, qual corrida você achou mais fácil de ganhar? Com certeza a primeira. Aê, muito obrigada. Uma salva de palmas pro João. Pode sentar, João. Obrigada. Gente, essa mochila... Aê. Essa mochila, sei lá, deve estar com uns 20 quilos. Tem, tipo, uma cesta básica ali dentro, uns 40 livros. Então, assim, ele foi guerreiro. Ó, você esqueceu o seu celular aqui, ó, João. Coitado. Tá, então agora foca aqui. Por que eu fiz essa dinâmica? Foca aqui em mim, foca aqui. Você percebeu? O João, ele foi guerreiro, porque ele conseguiu, terminou a corrida junto aqui, mesmo com o peso. Mas ele deu uma resposta, não sei se todo mundo ouviu. Perguntei pra ele assim, qual corrida foi mais fácil? A corrida que você estava sem nada ou a corrida que estava com os pesos? Ele, com certeza a primeira, com certeza a corrida que eu estava só aqui, tranquilo. O que são esses pesos? O que representa essa mochila aqui bem pesada? Os meus e os seus pecados. Os nossos pecados, eles são como um fardo muito pesado de carregar. Se a gente tentar correr para a santidade, se a gente tentar chegar no alvo, segurando essa mochila, a gente não vai aguentar muito tempo. Se eu pedisse para o João agora, João, dá mais 5 voltas aí correndo com a mochila. Coitado. Ele não ia conseguir, até falou, fez assim. É muito pesado. E esse é o peso do nosso pecado que nos afasta de Deus. Não tem como a gente manter essa corrida se a gente carrega o peso do pecado. Imagina se esses caras da Bíblia que a gente viu aí decidissem, vamos passar 40 anos carregando madeira, material de construção, para a gente sempre montar casas nos lugares que a gente for. Eles não iam conseguir, ia ser muito pesado. Por isso, a gente vê lá em Hebreus 12. Eu sei que você se animou aí, obrigada pela torcida, mas eu quero pedir para você prestar atenção. A gente vê lá em Hebreus 12, bem assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que está falando aqui? A gente precisa se livrar dos nossos pecados. A gente precisa deixar para trás os pesos que nos fazem parar, às vezes, no meio do caminho. E quais são esses pecados? A Bíblia vai falar, ó, Colossenses 3:5. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Gálatas 5:19-21.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. O que é esse peso do pecado? É a fofoca, é quando você fala mal de alguém, você mata alguém com a sua língua. O que é esse pecado? São as conversas indecentes que você sabe que não é para você ter. Presta atenção nisso que é muito sério, o pessoal que está brincando ali no meio. A gente precisa parar e ver quais são as coisas que estão me impedindo de correr bem. Talvez é a palavra torpe que você fala, o palavrão, o xingamento. Talvez é a rebeldia que você tem com os seus pais, com os seus professores, com o seu pastor. Talvez é a inveja, é você querer ter a vida dos outros. Você não se contentar com aquilo que você tem. Talvez é a pornografia, é você consumir coisas que não fazem bem para você. Talvez é a preguiça. Talvez é a procrastinação, é você deixar para depois. Ah, depois eu faço. Depois eu faço de qualquer jeito. Ah, eu vou passar mesmo. Esses pecados são pesos que a gente carrega, que nos impedem de sermos parecidos com Jesus. Como a gente falou no primeiro ponto. Ser santo, viver uma vida de santidade, significa viver uma vida separada, viver uma vida diferente, separado do pecado. Como você vai se parecer com Jesus se você tem uma língua suja? Como você vai se parecer com Jesus se você tem palavras de ofensa e de destruição? Como você vai se parecer com Jesus se você alimenta pensamentos impuros? Tudo isso nos atrapalha da gente viver aquilo que Deus tem para nós, de viver essa marca da santidade. E como que a gente resolve isso? Essa é a coisa boa, tem solução. Primeira coisa, pedindo perdão para Deus. 1 João 1,9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, pedindo perdão para Deus. Senhor, me perdoa, eu desejei algo que não agrada o Senhor. Me perdoa, eu falei mal das pessoas. Me perdoa, eu desrespeitei. Segunda coisa, confessando a alguém de confiança. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então você precisa pedir perdão a Deus, confessar pessoas de confiança. Porque quando você confessa a outras pessoas, você já confessou a Deus, você confessou para alguém de confiança, isso não vai mais ter poder para te acusar. E terceira coisa é deixando para trás. É você pegando essa mochila pesada dos fardos e deixando bem longe da sua vida, bem longe da corrida de santidade. Hebreus 12 de novo vai falar isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Todos nós temos coisas para deixar para trás. 1 João 1,10 vai falar isso. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Então, se você está pensando aí, nossa, bem que aquele fulano podia estar ouvindo essa pregação, porque ele tem tanto pecado. Não é para o outro, é para você, é para mim, é para a gente. A gente precisa se livrar dos nossos pecados e deixar para trás aquilo que fere o coração de Deus. O que hoje nas nossas vidas não combina com o jeito de Jesus? Então, a gente está indo para o último ponto. A gente já está acabando. É assim que a gente vive uma vida de santidade. É assim que a gente busca a marca do novo de Deus. Primeiro, quando a gente recalcula a rota. Para onde eu estou indo? Para o inferno, para uma vida de destruição. Eu preciso recalcular a rota. Ser como Jesus. Como que eu faço isso? Me livrando dos pesos, largando os pesos. Esse é o segundo ponto. O primeiro é recalcular a rota. O segundo é se livrar dos pesos. E o terceiro, e eu ouso dizer que é o mais importante, que você precisa sair desse culto lembrando, é olhar para Jesus. A única forma, presta atenção nisso aqui, você que está conversando agora. A única forma de a gente viver o novo, da gente ter a marca de santidade, é se a gente olhar para Jesus. É se a gente conhecer quem Ele é.
a Arca da Aliança ia na frente deles. Ali no texto que a gente leu de Josué 3, a Arca da Aliança ia na frente, a presença de Deus ia na frente, guiando eles. E eles olhavam para saber o caminho, mas não só para saber o caminho, mas para lembrar do propósito. Nós não somos dessa terra, nós estamos indo para um lugar. Nós estamos indo para aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos indo para nosso lar celestial, assim como o Tarek falou aqui na hora da ceia. Nós estamos caminhando para viver uma eternidade onde não vai ter mais choro, nem dor, nem problemas, mas onde a gente vai viver com Jesus. E essa é a melhor coisa da nossa vida. A gente precisa olhar para Jesus. Essa é a mensagem mais importante. A marca do novo, a marca da santidade. Só acontece quando a gente olha para Jesus. A gente leu aqui em Hebreus 12:1 que fala sobre a gente se livrar das coisas, dos pecados. E no 2 ele fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu quero que agora você feche os seus olhos no seu lugar. E você pense, quem é Jesus para mim? Quando eu falo para você, olhe para Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é Ele para você? Pensa no seu lugar. Talvez você voluntário, você adolescente, você que está assistindo online. Quem é Jesus para mim? Sabe quem Ele é? A Bíblia fala algumas coisas. João 10 fala que Ele é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, que dá vida pelas suas ovelhas. João 14 fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 15 fala que Ele é um amigo, Ele é nosso amigo, Ele está perto de nós. Mateus 7:11 fala que Ele é um bom pai. Talvez você não teve um pai presente na sua vida. Talvez para você seja difícil imaginar Deus como um bom pai. Mas a Bíblia fala que Ele é um bom pai. João 16 fala que Ele é o nosso conselheiro. Ele é aquele que traz paz, alegria, de verdade, não como o mundo te dá. Não é passageiro, é eterno. É Ele que lança fora o medo, a ansiedade. E o que nós precisamos fazer é olhar para esse Jesus. É olhar para Ele. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa rocha. Ele é tudo que a gente precisa. Ele é tudo que você precisa. Tudo que você precisa está em Jesus. Jesus é a razão de nós vivermos o novo. É a razão de nós buscarmos a marca de santidade. Eu já contei aqui uma vez, mas eu vou contar de novo. A história de uma missionária que trabalhou durante 11 anos no Congo. O nome dela é Ellen Roosevelt. E depois de 11 anos que ela estava trabalhando naquela nação, já tinha traduzido vários textos bíblicos e literaturas cristãs. Um dia entram na casa dela, terroristas entram na casa dela. Ela é extremamente violentada, amarram ela numa árvore, pegam tudo aquilo que ela tinha feito durante 11 anos e queimam numa fogueira na frente dela. E ela conta que naquele momento ela fecha os olhos, começa a pensar, e aí ela de repente abre os olhos e olha para cima e fala: Senhor, valeu a pena? Valeu a pena 11 anos da minha vida? E aí ela olha para Jesus. Jesus fala para ela: eu sou digno. Eu sou digno do seu sofrimento, eu sou digno das suas entregas, eu sou digno das suas renúncias. Ela olhou para Jesus e lembrou quem Ele era. Mas não foi só no momento difícil. Ela já olhava para Jesus há muitos anos. E olhar para Jesus, eu vou te falar uma coisa bem simples aqui. É você fazer o básico bem feito. É você jejuar, orar e ler a Bíblia. É isso, não existe uma fórmula mágica. O Tarek costuma falar uma coisa que eu gosto bastante. Você quer escutar a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Você quer aprender a olhar para Jesus? Você quer conhecer Jesus? Passe tempo com Ele. Não negocie. Você não passa um dia sem se alimentar. Você não pode passar um dia sem buscar a presença de Deus. A
A gente precisa, é assim que a gente vai olhar para Jesus. É assim que a gente vai viver essas marcas do novo de Deus. Então agora eu quero pedir para você se colocar de pé no seu lugar, onde você estiver. E eu quero que você, no seu lugar, comece a pensar agora. Será que eu tenho buscado essas marcas na minha vida? Será que eu tenho buscado a marca da santidade? Será que nós temos buscado a marca da santidade? Não se dispersa. Não se dispersa agora. Faz silêncio. Será que nós temos buscado essa marca de santidade? Às vezes eu fico me perguntando se todos nós, se na nossa igreja os 25 mil membros decidissem viver uma vida de santidade, viver essa marca do novo, a nossa cidade seria completamente transformada. Essa é a marca que nós precisamos buscar. Então agora no seu lugar eu vou pedir para você fechar os seus olhos e começar a sondar o seu coração. E agora eu quero convidar você que tem percebido na sua vida, talvez eu não estou olhando para Jesus o suficiente. Talvez eu não estou me santificando. Talvez eu estou indo para a direção errada e eu permaneço na direção errada. Talvez você percebeu, eu estou carregando muitos pesos. Eu estou tentando correr com essa mochila pesada. Talvez você vai começar a perceber essas coisas em você. Eu preciso buscar a marca de santidade. Nós termos essa marca de santidade é nós entendermos que Cristo é suficiente para nós. É a gente entender que Jesus é tudo. E por isso nós somos santos, porque nós buscamos ser como Ele. Então, agora a gente vai cantar a próxima música. Enquanto essa música toca, enquanto nós cantamos, eu quero convidar você que entendeu hoje, Senhor, tem coisas na minha vida que precisam mudar. Eu tô aqui na frente porque enquanto eu fazia essa palavra, Deus falou muito comigo. Raquel, tem coisas que você precisa mudar. A marca da santidade ainda não está 100% em você. Eu quero convidar você a vir até aqui à frente, você se ajoelhar e falar, Senhor, eu preciso buscar mais essa marca de santidade. Jesus, eu preciso me parecer mais com o Senhor. Eu não vou ficar te chamando para você vir. Se você quer vir, venha. Se você não quer, fique no seu lugar. Mas se você quer, se renda ao Senhor e fale, Jesus, eu preciso da sua ajuda para que eu seja santo como o Senhor é. De aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Eu tenho sede como um deserto por águas, e de aprender de ti, que é manso e humilde.
que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. E como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Jesus, hoje nós estamos aqui diante do Senhor, Deus, pedindo para que o Senhor nos ajude a viver essa marca tão importante que é a santidade, Deus. Nós oramos, Jesus, para que cada um de nós aqui, Jesus, cada uma das pessoas que está aqui ajoelhada, Deus, cada uma das pessoas que foi incomodada pelo Senhor nas suas casas assistindo isso, ou das pessoas que não vieram até a frente, mas foram incomodadas pelo Senhor, que cada um de nós, Jesus, possa buscar de todo o coração olhar para o Senhor, Deus. O Senhor é digno do nosso olhar, o Senhor é digno, Jesus, do nosso tempo. Deus, nós oramos para que o Senhor nos ajude a nos livrarmos dos pesos do pecado, Deus. Nós queremos ser essa geração santa, Deus, uma geração que busca as coisas do alto, Jesus, que não vive por essa terra, que não vive por fama, que não vive por sucesso, mas vive para conhecer o Senhor, Jesus. Hoje nós oramos aqui, Deus, com o nosso coração derramado diante do Senhor, pedindo, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a colocar em prática uma vida de santidade. Nos ajuda, Senhor, a redirecionar o nosso olhar e a nossa rota para sermos como o Senhor, Jesus. Deus, nós cremos, Deus, que a marca do novo do Senhor, a marca de um avivamento, é a marca de um povo santo, Jesus. Então hoje aqui nós oramos, Deus, nos ajuda, Deus. Nos leva à santidade, Pai. Nós queremos, Jesus, nós precisamos ser como o Senhor, Pai. Nós oramos aqui nos rendendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui na frente pode continuar tendo seu tempo com o Senhor, se derramando diante da presença dEle, deixando Ele te mostrar aquilo que você precisa largar. Mas agora eu quero pedir para você prestar atenção aqui. Talvez alguns de vocês aqui hoje, talvez você que está aqui na frente, ou você que está aí no seu lugar, ainda não conhece a Jesus. Não se distrai agora, o pessoal que está ali atrás, presta atenção aqui, isso é a coisa mais importante dessa noite. A única forma de nós vivermos tudo isso é se nós vivemos com Jesus, em Jesus. A Bíblia conta que nós pecamos, todos pecaram, estavam longe de Jesus, longe de Deus. O pecado nos afastou, criou um vão entre nós. Mas então um dia Deus olhou para nós, olhou para a humanidade e falou: eu vou enviar Jesus para ser uma ponte, para ser aquele que vai dar vida nova,
para ser aquele que vai mostrar que há esperança nesse mundo caído, nesse mundo cheio de ansiedade, nesse mundo de sofrimento. Existe uma esperança que é Jesus. E o que nós precisamos fazer é entregar a nossa vida para esse Jesus. É falar: Senhor Jesus, mora dentro do meu coração. Se Ele não for o Senhor da sua vida, se Ele não for o seu Salvador, você não vai conseguir ser santo com as suas próprias forças. E por isso agora eu quero pedir para todo mundo aqui fechar os olhos. Feche os olhos no seu lugar. Todo mundo, você que está lá atrás. E agora eu quero falar com você que nunca tomou essa decisão de seguir Jesus. Você que nunca entregou a sua vida para Ele e falou: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Você precisa tomar a decisão de seguir a Ele e entregar a sua vida para Ele. E a Bíblia fala que quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele faz tudo novo. Então, se você hoje, nessa noite, quer entregar a sua vida para Jesus e falar: Senhor, eu preciso de Jesus, eu preciso que Ele seja o meu Salvador. Eu quero pedir para você levantar a mão no seu lugar, todos de olhos fechados. Você que quer entregar sua vida para Jesus, amém, amém, amém. Levanta a mão no seu lugar. Você que quer entregar sua vida para Jesus, amém. Eu vou pedir para você que levantou a sua mão, foram várias pessoas, vira aqui na frente. Vem aqui bem pertinho de mim. As meninas que levantaram a mão ali, podem vir, não tenham vergonha. Venham aqui. Você que levantou a mão aí atrás, vem até aqui. Hoje, vocês estão tomando a decisão mais importante da vida de vocês, que é a decisão de seguir Jesus. É você olhar para Ele e falar: Jesus, eu sei que sozinho não está dando certo. Pode vir mais perto. E hoje, Jesus está aqui. Ele está perto, Ele está aqui, pertinho da gente. E hoje Ele está falando: olha, se você pedir, se você falar, eu quero você dentro do meu coração. Ele vai ser o Senhor da vida de vocês. A Bíblia fala que Ele nunca mais vai abandonar vocês. Ele vai colocar uma marca dentro de você dizendo: agora você é meu filho. Agora você tem uma vida nova. Então agora eu vou pedir para vocês repetirem uma oração aqui comigo. Vocês vão repetir essa oração, que talvez vocês nem saibam como fazer isso. E agora você vai repetir isso pedindo: Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Então feche os seus olhos e repete assim. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu entrego a minha vida. Eu quero, Jesus, que o Senhor more no meu coração. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Mora dentro de mim e me ajuda a ter uma vida nova. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por vocês. Senhor Jesus, nós oramos agora por cada um desses adolescentes que está aqui na frente, Deus. Hoje tomando a decisão mais importante da vida deles, que é te seguir, Senhor. Deus, e hoje eu oro aqui pedindo para que eles comecem uma jornada com o Senhor, Deus. Que vai ser a melhor jornada da vida deles, Senhor. Que eles se apaixonem pela Tua presença. Que eles te conheçam. Que eles amem a Tua palavra. Deus, eu oro por aqueles que estão aqui, que talvez tenham uma marca no coração do passado, Deus, tantas dores. Talvez a falta de um pai presente, Jesus. Talvez a ansiedade, a solidão, Senhor. E eu oro para que hoje o Senhor complete o coração deles com a paz que excede todo entendimento, com a Tua alegria, Senhor. Que eles nunca mais sejam os mesmos, que eles sejam transformados, Deus. Eu oro pedindo, Jesus, para que a partir de hoje o Senhor seja realmente o Senhor da vida deles. Em nome de Jesus. Amém, amém. Agora eu quero que vocês olhem para trás e vejam a nova família que vocês estão ganhando. Você que está aí, bate palma. Olha quanta gente você está ganhando como família hoje.
Então agora eu vou pedir para os nossos voluntários aqui chegarem até eles. Você que fez essa oração, a gente quer caminhar com você. Você precisa aprender a andar com Jesus. Olha aqui rapidinho. Você que está aqui, fez essa oração, vocês precisam aprender a caminhar com Jesus. E agora, como que caminha com Ele? Vocês precisam andar com gente de Deus. E a gente quer fazer isso com vocês. Então a gente tem um QR Code ali para você escanear. Mas se você não está com o seu celular aí, a gente vai ter os nossos voluntários aqui para te ajudar a encontrar gente de Deus, ser discipulado e caminhar com Ele, tá bom? Então, fica aí. Alguém vai chegar, o pessoal que está na school, vem aqui também, tem bastante gente. Podem ir, gente.